Olá, Fugex Lover! Tudo bom? Estou aqui de volta nesse cenário diferenciado. Hoje a gente está gravando do Rio de Janeiro e eu não podia deixar de gravar aqui nesse estúdio, que para mim é uma novidade aqui no Rio, do nosso amigo Renato Rocha Miranda, o estúdio Marruá. Marruá? Casual. Vai entrar no vídeo. Marruá é uma boa. E eu queria te agradecer por estar me recebendo aqui. Eu que te agradeço. É um prazerzaço, namoro, um prazerzaço. A gente já está bolando esse papo. A gente meio que improvisou aqui. Total. Né? Mas se também tivesse marcado, acho que não teria dado tão certo. E eu acho que é legal a gente poder fazer o bate-papo. Total. A gente cria aqui o cenário e tá até com uma câmera só, não sei se vocês estão vendo, mas é uma câmera só. Essa é até a ideia aqui do Casual, né? E hoje a gente nem tinha preparado, né? A gente fez criamos aqui o que tinha hoje disponível, né? Mas a ideia é exatamente essa, poder atender não só fotógrafos, aqui já era um estúdio totalmente de fotografia, o Paulão, né? Paulão Pinho, que é o dono aqui, ele tem a fotografia carioca, passa pelo nome dele, né? Então era mais focado na fotografia, agora a gente está abrindo para vídeo, cinema, eventos, fotografia, criadores também, né? Criadores de conteúdos, creators também. Essa ideia também de ser Cara, eu achei assim, eu não conheço em São Paulo um lugar tão legal, porque o que acontece? Eu vi aqui a localização muito boa. Sim. Você tem aqui a Pedra da Gávea. Qual que é a outra pedra? Pedra da Gávea, Pedra Bonita. Pedra da Gávea, Pedra Bonita. Coração do Rio de Janeiro. Tem uma capela aqui. Tem uma igreja. Aqui é uma igreja. Ali é um campanário, né? Um campanário de uma igreja. É um cenário, apesar de estar nublado hoje, mas... o cenário é incrível. A gente está próximo de hotéis, próximo do metrô. O metrô está aqui na frente. Os vans e os ônibus deixam aqui na porta. Tem estacionamento para dezenas de carros. São 2 estúdios. Um cenário lindo, seguro, porque é um condomínio. Condomínio fechado. A gente está num condomínio fechado, então é um cenário para eventos. Eu espero que a gente consiga fazer o evento da Fuji aqui. Total. E Fuji no Brasil, né? Os eventos da Fuji no Rio de Janeiro. Quem quiser vir de fora está convidado. E o legal é que são 2 ambientes, né? Tem um estúdio lá de baixo, que ele é mais fechadinho, mais uma usina de criação de imagem mesmo, né? Não tem nada que perturbe. E aqui tem toda essa contemplação mais do Rio de Janeiro. E eu acho, a gente estava conversando, né, Renato, da importância de gerar comunidade, né? Você tem uma comunidade, acho que pioneira no Substack no Brasil. Acho que sim. E são quantos? 5 mil pessoas? 5.200 hoje. Para Substack é muita coisa. Muita coisa, E você traz conteúdos com frequência e relevantes. Total. Dentro da fotografia. Você focou na língua portuguesa. Então quem está assistindo o canal dele é em português, mas assim, é um conteúdo de altíssima qualidade. Eu tô, na verdade, desculpa te interromper, mas é uma informação até importante. Eu estou me reencontrando com a forma como eu comecei a fazer conteúdo, que eram os blogs. Eu tive o primeiro blog de fotografia, de iluminação, na verdade, o I Love My Job, em 2006. Tem 20 anos isso, né? E foi esse blog que me fez ficar conhecido no Brasil todo, e até fora do Brasil também, sem menor arrogância nisso. Foi uma forma muito... Eu trabalhei durante 17 anos na Rede Globo, então a gente falava sobre as fotografias da Globo e tal, das viagens e tal, e era muito engraçado que, como eu achava que ninguém ia ler, e isso tem esse papo até hoje, né? O brasileiro não lê e tal, mas eu comento, mas eu escrevo para as pessoas que leem, né? Que são 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. A taxa de leitores hoje é de 100 milhões de pessoas e 25 milhões de compradores de livros. Tem 25 milhões de compradores de livros? 25 milhões de compradores de livros. Dados no final do ano passado, da Câmara Brasileira de Livros. É bastante. Mas assim, dentro de... Porque tem o pessoal que compra livro de colorir, tem isso. Né? Tem um livro de decoração e tal, mas você tem 25 milhões de compradores de livro. Provavelmente vamos botar 30%. E 100 milhões de leitores, né? Que é exatamente o que a Ex-Lovers na Substack e a Obscura fazem também, são leitores. Sim, leitores, né? Mas eu acho que o principal não é nem se é leitor ou não e tal, principalmente a gente escreve para leitores. Sim, exato. Eu não me preocupo com o que o não leitor está fazendo, eu quero atingir os leitores. E 3 coisas que para mim são vitais. Uma
eu furo esse algoritmo desgraçado, né? Que te obriga a ser cada vez mais rápido, mais raso, meio sem sentido e tal. As pessoas recebem o conteúdo por e-mail, né? E é um conteúdo maior, você vê, os teus textos são mais longos, os meus textos são mais longos, 2.000 palavras em média, mais ou menos. Então, naturalmente, se o cara gosta de leitura e ele encontra um conteúdo mais denso e maior e tal, é o casamento perfeito. Sim. E a outra coisa interessante é que cada assinante da Obscura, eu realmente crio uma comunidade, porque eu tenho 5.200, 5.300 e-mails de pessoas. O YouTube, se amanhã acabar, ou o Instagram, se amanhã acabar... Você não tem contato com as pessoas? É uma falsa. Quem tem a comunidade é o Mark Zuckerberg, não sou eu. Exato. Né? Então foi uma forma... E é uma aposta aqui, né, no caso A, é uma aposta na fotografia, na economia criativa, que a fotografia está atrelada, e também nessa comunidade de... Antigamente eu estava muito focado no online, principalmente depois da pandemia, e eu falei, cara, a gente precisa ter um peso presencial também. Sim. Então aqui, mais do que fotografar, né, estúdio, é um encontro de amantes da imagem. Sim, perfeito. Eu até que esse ano a gente está planejando de fazer alguns eventos da Fuji. Venha para cá. Né? Então, tomara que... Claro, vai ficar esse vídeo para muito tempo, fica no Fuji, YouTube. venha para cá, vocês estão de braços abertos. Eu vou falar com a Fuji para a gente... O Rio de Janeiro é um lugar muito fotogênico, é muito... Não, a primeira fotografia do Hemisfério Sul foi feita aqui, lá no Paço Imperial. É a segunda maior cidade do Brasil, sim, né? E é a mais conhecida, de moda, né? É o ponto de entrada do Brasil. Eu sei que está um hype de Brasil agora, sim, no mundo, né? E o Rio de Janeiro também encabeça isso, né? E eu acredito que a gente vai conseguir fazer. Sim, e Namur, mais do que comunidades e tal, eu acho que o mais importante para quem está em casa assistindo é isso aqui. Você é um paulista, eu sou um carioca, a gente fala sobre fotografia, eu uso uma outra marca, você é da Fuji, e a gente está uns 3 meses falando, Namur, vamos fazer assim, vamos fazer, verdade. Interagindo. Então, as comunidades, além delas serem criadas, elas precisam ser integradas. Sim, também. Com certeza. Né? Então, a gente está conseguindo integrar isso de uma forma muito, muito bonita. E eu achei... Você vê, é um jogo de paciência, né, cara, o Substack, né? Total. Porque você... Pô, eu tô com 45 seguidores. 45 seguidores só? Inscritos, né? Aí, eu acho que como tudo, tem que ter paciência, né, cara? Porque, por exemplo, no Fugex Lovers, eu comecei do zero, hoje a gente tá com 85 mil... E todo dia, né, cara? Todo dia, constante. Esse eu acho que é o maior problema de quem está criando conteúdo atualmente. Eu recebo muita... mas eu tentei durante um mês, não deu certo. Eu falei, pô, brother, deu um mês, eu estou há 20 anos fazendo isso. Né? Você está há 10 anos. 10 anos fazendo, cara. Então, assim, um mês você não vai ter métrica nenhuma daquilo dali, né? E o próprio algoritmo também precisa de um tempo para entender para quem ele vai entregar e o que ele vai entregar. Você sabe que eu formei em jornalismo. E na minha cidade, em Campo Grande, eu tinha... Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Pô, que barato. Eu sou de lá. Eu tô paulista de morar há muito tempo, né? Mas... E lá tinha... paulista distante, né, de Mato Grosso do Sul. Né? Mas assim, tinha uns jornais que era... Eu não sei se tem... Aqui no Rio não vai ter. Mas cidade pequena, no Brasil, tinha uns jornais, tipo jornal de fofoca. Aqui tem um pouquinho. Com as novidades da semana, tipo um tabloide. Sim. Não de fofoca, mas eles falam de fofoca de celebridade e tal. De celebridade, aí falava um pouco da política local, da prefeitura, não sei o quê. E tinha a parte de turismo, a parte... alguns colunistas. E eu tinha uma página nesse jornal... que eu comecei com uma página de turismo e eu falava sobre... Pô, não tinha internet na época. Sim. Então, eu acho que hoje a gente fica se perguntando, né? Eu falo, cara, como é que a gente vivia sem internet, né? Porque... Não, e eu trazia coisas que as pessoas não tinham ideia. Eu viajava, eu era mochileiro. Sim. E aí eu ia para Noruega, ia para Grécia, tirava foto, fotógrafo, né? E aí eu postava, era como se fosse aqueles guias, né? Sim, guia 4 rodas e tal. E eu postava no jornal, as pessoas acompanhavam. Toda semana eu fazia. E eu também tinha uma outra página que eu fazia artigos. Sim. Eu fazia um ensaio. Então, você já estava mais ou menos fazendo... Toda semana eu fazia.
E aí eu fazia livre. Sim. Tipo, falava de fotografia, mas eu falava de vida, falava de... Pô, e era muito legal, porque, tipo, eu ia no shopping em Campo Grande, as pessoas me paravam, cara. Tipo, pô, namoro, esse artigo dessa semana tá demais, não sei o quê. Então, era uma internet embrionária. Total. Né? E eu sinto falta hoje isso, eu vejo que muitos fotógrafos, por exemplo, eu fiz outro dia uma pesquisa lá na Obscura, 70% dos leitores não tinham site. E aí eu falei, gente, como é que vocês querem trabalhar com a internet? Né? São dados assim que eu acho impressionantes, por exemplo, o português é a terceira língua mais falada no mundo. É a quinta língua mais falada, a terceira língua mais falada na internet. A quinta língua mais falada no mundo. Somos 280 milhões de pessoas. E eu brinco, né? Eu falo para os fotógrafos, eu falo, se você vender para 10 mil pessoas mensalmente, você vai precisar de 2.800 anos para atingir 280 milhões de pessoas. Então, assim, não existe concorrência. Né? E quando você tocou também num ponto, né, para não ficar chato aqui o que eu falei, mas você fala, eu tenho 45 pessoas, eu tenho 5.200, mas um canal hoje, né, qualquer plataforma que tenha 200 mil pessoas, né, ele tem 0,1% da população brasileira. Então, quando você começa a colocar isso na perspectiva do Brasil, você vê que a internet é mato alto, nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Ainda restam, isso tem um tempinho já, vamos botar aí 70 milhões de pessoas para entrar na internet ainda no Brasil. O Brasil tem 70 milhões de pessoas que não estão na internet. É uma França, mas não sei o que, é um país, são dois, três países da Europa. Não, eu acho assim, o fato de eu estar com 45 para mim não me incomoda. Não, e não é para incomodar mesmo. Que eu estou produzindo. E no tamanho, isso foi um livro, cara, há um tempo atrás, tem uns 10 anos isso que eu li, não, muito mais, tem uns 20 anos isso, chama Linked. E ele tem uma frase no livro que eu falei, cara, isso é impressionante. Ele falou, na internet, no mundo da internet, a Rede Globo, com seus milhões de seguidores, e você com 45, vocês são um ponto na rede. Né? E eu sinto hoje, você vai começar a ver que o teu Substack, a Full Jack Lovers na Substack e a Obscura, ela já aparece no Google na primeira colocação antes da Veja, antes do G1, antes de alguma coisa. Sério? Porque está tão bem direcionado, né? E essa constância que você escreve, Sim. Eu já escrevo há 20 anos. Para o Google, ele olha e fala assim, cara, eu tenho que privilegiar esse cara. Né? Então, é óbvio que a Veja está muito mais bem ranqueada em outros assuntos do que eu. Mas eu não escrevo sobre outros assuntos. Né? Então, alguns assuntos que eu coloco, por exemplo, se você colocar medição TTL, vai ser o meu site ou Obscura que vai aparecer em primeiro lugar. Que interessante. Então, não escrever, né? O fotógrafo hoje acredita que ele tem que fotografar, apenas isso. Ele não tem mais que trabalhar. É chato, eu admito, né? É um trabalho extra que a gente não foi ensinado a fazer, que é escrever, produção de conteúdo, relacionamento com a internet e tal, mas é ultra necessário para esse mundo que se avizinha. Cara, eu acho assim que uma dica até para os fotógrafos, tem muita gente que assiste o podcast não é fotógrafo, mas para quem é fotógrafo e está começando, tem muita gente que é das antigas que assiste, então já sabe disso. Sim. Mas o mundo que a gente vive hoje não é só fotógrafo. Todo mundo tem que saber um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu atendo muito médico, advogado. Se o cara for só bom médico, ele está ferrado. Ele está liquidado. Eu acho que isso é o grande trunfo a nosso favor. Como você já entendeu isso? Eu também escrevi em 2006. O primeiro blog foi em 2006. Hoje as pessoas falam, mas o blog morreu. Eu falei, cara, você está maluco. Eu nem falo muito isso, estou abrindo o jogo aqui para você, que eu falei, quanto menos gente escrevendo, melhor. Né? Menos um concorrente e tal. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, como é que você vai indexar o teu nome, a tua busca no Google? Né? Então, mas acho que isso é o grande diferencial, ou talvez a grande semelhança, né? À fotografia, à medicina, à nutrição, qualquer profissão hoje vai depender dessas múltiplas disciplinas, dessas múltiplas habilidades que a gente não aprendeu na escola e muito menos na faculdade. E você tem que ser multidisciplinar. Total. Tem que gostar disso. Né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, eu saí da área de casamento, que eu fazia. Eu estava te contando, né? Há 10 anos atrás, o preço que eu cobrava, hoje, o pessoal, em média, está cobrando um terço do que eu cobrava. Exatamente. Com a inflação. Se você for pensar em inflação, é tipo um oitavo, entendeu? Corroído já. Um sexto do que eu cobrava. E é um absurdo. Mas por que acontece isso?
Porque a formação está errada. As pessoas querem só aprender, é o que eu falo fazer também. Fazer boas fotos. Fazer boas fotos e, que é o pior que fazer boas fotos, as pessoas se preocupam com o equipamento. Total. Isso é uma... E aí, isso é uma coisa, quem está assistindo, é um canal de Fuji, mas Fuji, que eu falo, não é... Sim, sobre a fotografia com Fuji. O Fuji é a vibe da Fuji. O que a Fuji traz para você. Eu acho que no Fuji X-Lovers, na Substack, não tem nada sobre equipamento. A Fuji lançou a máquina e tal, não sei o quê. Pelo contrário, tem umas postagens até bem emocionais. Assim, né? E eu acredito que o sucesso, por exemplo, da Fuji não é porque ela ficou focada em spec. Total. Eu sempre falo assim Apesar de ter specs maravilhosos. Não, tem specs maravilhosos, mas assim, eu vejo, por exemplo, a concorrente, né, que faz joystick, né? Uhum. Eu falo, até cara, já sei qual é a concorrente. Eu pegar essa câmera, pra mim, uma sensação que eu tô jogando PlayStation. Sim. Entendeu? Não tem vida, cara. Eu levei um tempo para entender qual é, mas quando fala joystick, aí a ficha não, pra mim não tem vida. Porque é uma coisa eletrônica maravilhosa, tem um monte de tecnologia, mas não tem essência, cara. Sim. E talvez quem esteja me ouvindo vai falar assim, pô, mas esse cara fala coisa que não tem nada a ver. Pô, eu tô falando de um fotógrafo de 30 anos. Sim. E minha família está na fotografia desde 62. Cara. Sim, isso eu acho talvez também o maior erro atual, né? Os fotógrafos mais novos que estão chegando agora no mercado, não estou criticando ninguém, podem chegar, são todos bem-vindos sem problema nenhum. Mas eles tendem a... Eu hoje, quando vejo um fotógrafo mais velho, o Paulão, o Scavone, quando eles falam alguma coisa, eu falo, cara, deixa eu escutar esses caras, né? Porque eles enfrentaram eles abriram o caminho, né? Confia em quem já fez, né? Eu falei, esses caras, eu estou aqui graças ao que esses caras fizeram. E tem uma coisa, Renato, que você está falando que é importante, os problemas e as dificuldades, não importa a época que você esteja, são todas iguais. Exatamente. Então, não é questão de tecnologia. O mundo hoje mudou, é tecnológico. Cara, os problemas continuam iguais. As pessoas têm as mesmas falhas. Sim. Existe o mesmo tipo de inveja, o mesmo tipo de competição. De inércia. Preguiça, procrastinação. Todas as características humanas continuam do mesmo jeito. Então, eu acho até uma burrice, que eu cometi já essa burrice também, de eu sendo jovem, eu falar assim, mas eu vou trilhar o meu caminho. Trilhar o meu caminho nada, porque assim... Queimar as pontes, né? Cara, você querer trilhar o teu caminho de tudo, pra que você vai ficar dando burro em ponta de faca? Não, se alguém já chegou do teu lado e falou, cara, não vai aqui, que aqui você vai machucar. Mas, Namura, eu acho que isso... A gente estava conversando mais cedo, né, sobre filhos e tal. Eu acho que isso é uma dos bálsamos, das bênçãos da maturidade. De você, o mais jovem, né, que é todo arredio, coque, né, ele é todo, eu sou isso, aquilo, ele tende a dar com a cabeça, né? Você Sim, todo mundo está vendo aqui, deu. E hoje eu olho e falo... Mas tá pior isso hoje. Acho que muito mais, né? O cara não vê que está batendo, né? Mas hoje eu olho e falo, esses caras fizeram, né? Eles cruzaram alguma coisa, né? Então, tem a experiência de quem andou realmente, né? Então, hoje eu olho e falo, pô, como é que esse cara está com 70 anos e está ativo ainda na fotografia? Isso tem um mérito absurdo, de ter passado por todas, e acho que tem poucas indústrias no mundo que tenham passado por revoluções como a fotografia, né? Sem dúvida. Então, assim, para mim, eu venero com total, e entendo que alguns deles também servem também para falar, não quero fazer isso aqui não. Sim. Mas entendo o que isso aqui, o resultado que isso aqui foi feito. É muito engraçado isso, porque você não aprende só com os acertos. Esse que é o negócio. Até é uma questão familiar, assim. Total. Meu pai era fotógrafo. E aí eu falo que assim, eu aprendi muita coisa convivendo e trabalhando com meu pai. Mas teu pai, todos os acertos do teu pai, não. Eu aprendi muito com os erros, entendeu? As lições que ficam. Muitas vezes ele cometia um erro, eu estava vendo que não ia dar certo, depois acontecia, realmente não dava certo, e eu falava, poxa, não é um caminho que eu quero seguir. Em algumas coisas, de outras ele acertava. Sim. Então, eu acredito que hoje as pessoas estão tendo muita dificuldade com isso. E por estarem assim, elas estão sofrendo mais. Sim. À toa. Sim. E se você pega algumas culturas, como a cultura judaica, né? Os judeus,
eles têm um respeito maior pela hierarquia Total. dos pais, né? O japonês. O japonês está perdendo um pouco dentro do Japão, né? Aham. Os jovens estão bem arredios também, hoje em dia. Mas o próprio chinês, Sim. né? Sim. E a gente tem que... eu lembro a história do pai, o pai host-father do meu irmão. Meu irmão morou nos Estados Unidos e a família que recebeu ele lá, o pai, ele lutou no Vietnã. Maneiro. E ele falou que quando ele voltou do Vietnã, que ele voltou assim achando que ele era o Rambo, né? E o pai tinha uma seguradora e chegou para ele e falou: agora você tem que mudar de vida, vai ser assim, assim. Não, você não tá com nada, você é da outra geração, era década de 60. Sim. Você não tá com nada, você é outra geração, sua geração já era, e não sei o quê. Eu vou viver minha vida. Largou tudo e foi viver a vida. Meio hippie, entendeu? E o que aconteceu? Ele falou para o meu irmão, eu estava junto, ele falou: pô, eu perdi 10 anos da minha vida. Total. Eu perdi 10 anos da minha vida que eu não consegui recuperar. Sim. E com o meu pai, ele falou, eu perdi uns 20 anos da minha vida. Porque eu parei de falar com meu pai, e não sei o quê. Então... Eu acho que todo mundo passa um momento por ele, espero, né, que não passem, mas acabam passando. E eu falei uma frase que eu adoro, né, que cedo ou tarde todos sentaremos por um banquete de consequências. E eu estou passando agora por esse banquete, mas ao mesmo tempo também, cara, fica uma lição que vai te mudar também, né? Você vai falar, eu acho que o Santo Agostinho fala, né, que você evolui fazendo o que precisa fazer ou sofrendo o que precisa sofrer. Então você escolhe, né? E aí eu estou atendendo, eu falei, chega de sofrer, deixa eu fazer o que tem que fazer, né? É aquele negócio a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Mas a colheita é obrigatória, a colheita é certa, né? O que você plantar... E de certa forma bate também, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar aos 54 anos de idade e ter que lidar com coisas que eu deixei ali pro lado. Então, mas hoje... Mas faz parte, eu acho que eu tô curtindo muito, sabe? E acho que isso tudo, os estúdios, a Obscuro e tal, ela vem um pouco desse novo significado que você está dando para a tua trajetória. Eu acho até legal, pessoal, vocês que estão assistindo, gente que não é do Brasil, que é de fora, deixem seus comentários, comentem sobre esse assunto. É legal a gente ouvir de outras culturas, né? Exatamente, outros países. E mesmo você que é brasileiro, sendo jovem ou sendo mais velho, deixa sua opinião sobre isso, né? E se você estiver brigando com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão e tal, repense isso 1000 vezes, cara. Essa semana eu gravei 2 episódios. Logo que eu cheguei em São Paulo, gravei de uma Delphine, de uma francesa que mora no Brasil há muitos anos. E gravei do Joel, que é dono de um coletivo de fotografia de rua. Que saiu agora, né? Vai sair. Então agora saiu o Guto. Guto, exatamente. Oliveira, exatamente. que é fantástico. Fantástico. E assim, eu estava muito sensibilizado, porque eu perdi minha mãe faz alguns dias, né? Sim. Então esse papo tem um pouco a ver Total, disso, né? Mas eu perdi tem 4 anos, ainda está super presente. E é muito engraçado que a gente estava comentando, né, que eu passo por situações agora com a minha filha que eu fiz exatamente com a minha mãe. E aí eu vejo ela falando coisas para mim que eu falei para minha mãe e eu falo, cara, como eu fui doloroso. E eu não tenho mais ela do meu lado para falar, pô, mãe, desculpa, eu fui um imbecil, né? Eu sou um imbecil. E aí é meio constrangedor, porque eu vou pro quarto, choro, rezo, peço... Não, sim. E é mais uma... Mas é um amadurecimento brutal, né? E assim, quem tem oportunidade... Aí, ó, você que tá aí. Hoje a gente tá falando meio autoajuda. Se você tiver com problema na tua família, né? Vai lá resolve com o irmão, liga pro irmão. A melhor coisa que tem, cara, perdoe. E outra coisa, às vezes a gente tá certo, mas a gente quer ter razão ou quer ter paz. Exato. Hoje eu tô na paz, cara. Não, e hoje... Até em casamento, às vezes eu tô... tem uma coisa que eu vejo, cara, minha mulher tá errada, tipo... mas tudo bem. Mas tá bom, desculpa. Eu falo, desculpa. Não, hoje é muito engraçado que eu decidi, eu falei assim, cara, eu não vou criticar mais nada, porque tudo que eu critiquei no passado, eu tô passando agora, fazendo exatamente o que eu critiquei, sabe? Aí eu falei, putz, eu criticava isso, estou fazendo, eu criticava isso, estou fazendo.
Aí eu falei, chega, não vou criticar, porque Deus está só lá anotando no caderninho. Eu brinco, né, que eu falo assim, ele está chamando os anjos, aí ele fala assim, dá uma olhada, olha o que vai acontecer com o cara. E eu achando que era malandro e passando pelas dificuldades. Cara. Mas voltando para a fotografia, eu acho que é muito legal essa oportunidade da gente... Eu sei que você fala de Fuji também, né? Uhum. E até me chamou a atenção a primeira vez que eu vi. E é legal da gente estar podendo unir essas comunidades, né? Sim. Mesmo quem não seja Fuji. Sim. Não, mas né? é que... Porque Fuji não é... Eu sempre falo com o pessoal que não é questão do equipamento, mais uma vez, é questão da filosofia da empresa. Não, total, e eu vou falar, não é porque eu estou na tua frente, até porque eu falei vindo para cá, né? E falo isso, você encontra isso nos meus textos. Eu acho que nessa revolução da mirrorless, né, da DCLR para mirrorless, a Fuji foi a que conseguiu a essência do que eu vejo. São câmeras pequenas, rápidas, de extrema qualidade, híbridas, né? A Fuji é híbrida, a gente está gravando com uma. Vídeo, foto com qualidade, pequena, leve, rápida. É para o cara que quer fotografar, é para o cara que quer sair, ser invisível, fotografar. É o fotógrafo clássico, né? O bressoniano, sim, fotografia de rua e tal, aquele cara que curte a fotografia. As câmeras são charmosas, ainda mantém, eu acho que o joystick faz um tijolo, não é uma câmera. A Canon e a Nikon perderam um pouco da identidade, é uma câmera meio, parece um brinquedinho. A Fuji mantém uma coisa que eu acho fantástica, que as câmeras são sexys, cara. Elas são gostosas de você olhar, elas são sexys. Não, ela tem sexys. Ela remete aos princípios da fotografia. Total, né? Você ainda mexe com o pessoal não entende isso, né? Mas eu senti uma perda absurda de você poder pegar a câmera e mexer na abertura e a velocidade com essa... Eu falei, pô, por que isso morreu? E você tem 2 dedinhos aqui. Isso nunca foi incômodo, né? Sim, eu lembro quando eu fotografava, que saco, tem que ficar girando aqui. Nunca. Eu falei, por que tiraram? Era extremamente ergonômico. Total, ergonômico. E também era um passo a passo que você tinha... Vou mexer na abertura, vou mexer na coisa. Tem o ISO, que na época do filme era travado e tal. Então tinha um passo a passo mecânico. Eu acredito assim, que está tendo um sucesso atual, uma hype da Fuji mundial. E eu acredito que vai ficar isso, porque também as pessoas estão começando a se cansar desse automatismo. Cara. E duro, frio. Tudo, por exemplo, você vê na música. Eu estou vendo que está tendo um movimento dos jovens agora gostarem de música dos anos 80. Sim. Eles estão, porque é uma coisa... emoção também. Não, porque hoje está tudo... como se diz? Quando não pode ter filho, não pode ter... Estéreo. Hoje está tudo estéreo. Então, você pega a música. Eu estava lendo outro dia sobre a música, essas músicas da moda nos Estados Unidos, hip hop e tudo. Eles têm um grupo de compositores, cara. São, sei lá, 5, 8 compositores. Todo mundo faz as mesmas... Todo mundo faz todas as músicas. Então, aquele grupo, são 3, 4 grupos de compositores. Eles fazem para Rihanna, fazem para não sei quem, fazem para não sei... Já tem o Caminho das Pedras. Cara, e agora com o IA tá pior ainda, entendeu? Sim. Mas nesse ponto, eu acho que a IA... Eu estava conversando até há pouco tempo aqui com o Roberto Secato, que é um fotógrafo das antigas, da época do Paulão também. E ele fez uma pergunta, ele falou, nesse mundo de IA, como é que fica a fotografia e tal? E eu acho que nunca a fotografia foi tão necessária quanto agora, né? De você ter uma experiência humana. Isso que a gente falou há pouco tempo atrás sobre a tua mãe, sobre a minha mãe, sobre os erros, filho e tal, eu acho que isso é fotografia, sabe? É uma forma de você registrar isso, não em palavras, né? Eu escrevo também, eu não vou falar que eu sou um poeta, porque eu acho meio abusado, mas eu gosto de escrever poesias, né? É uma forma de organizar a minha mente também, o meu pensamento. Então eu faço umas poesias e tal. Mas eu falo, e é muito curioso que as pessoas falam assim, algumas fotos minhas clássicas assim, que as pessoas viram, falam, mas o que você sentiu quando você fez essa foto? Aí eu falei, tá aí, foi a foto, né? Eu não tive um lápis, um lampejo de querer escrever alguma coisa, de fazer uma música, de fazer nada. A minha vontade de expressar essa experiência humana que era através de uma fotografia, de condensar tudo aquilo. Então, eu tenho um medo danado desse desejo ser ainda restrito a nós, que pegamos a forma antiga de fazer, analógica ainda. Eu tenho medo danado de, por exemplo, meu neto, quando nascer, que já tiver 100% cara, eu acho que idealizado ali. Sabe por que eu vejo? Eu fui no show do Guns N' Roses.
lá em Campo Grande. Eu sou roqueiro. Somos. Eu toco bateria, gosto, né, de música. E... Tem outra música além de rock and roll? Putz, Tô brincando. sim. Tem, claro. Funk. Não, mas eu gosto... eu ouço mais rock and roll, então, né? Total, também. Gosto de e reggae. Rock and roll, eu gosto de reggae também. AC/DC, rock and roll 70, 80, 60, clássico. E eu acho que tudo que foi feito na década de 80 é bom, inacreditável. cara. Tudo é bom. Até New Age. Sim. Tudo, punk. Sim, né? sim. A funk, mas funk, sim, funk americano. Clássico. Mas, o que eu estava falando? Você estava falando que eu falei que se esse também não é o último suspiro de uma geração... Então, eu fui no show, cara, e aí eu tive uma sensação boa, porque, lá em Campo Grande é uma terra de sertanejo, entendeu? E estava lotado? Lotado, cara. Lotado, show, com todas as gerações. Tinha desde pessoas mais velhas que eu, da minha geração um pouco abaixo, e Desculpa, criança. Você está quantos anos? Eu tô com 49. Ok. Então, eu vi gente que levou criança. Criança sim, né? Não pode criança, mas... jovem. Pré-adolescente, entendeu? Então, e todo mundo ali naquela vibe. Eu falei, cara, não morreu. O rock não morreu. Sim. Pelo menos aqui no Brasil. Mas eu acho que não, porque o show dos caras está lotado. Você não viu o Rush? Sim, tá vendo? E eu não acredito que o show do Rush vai ter só da nossa idade, entendeu? Eu torço para que não, entendeu? Não, eu acho que E ao mesmo tempo, você vê na internet a meninada tocando bateria. Eu sigo muito a galera de bateria, né? E tal, mas guitarra agora. Pô, você vê que a galera gurizada, jovens, entendeu? Sim. Jovens tocando. Eu acho também que cabe a nós também, né, para não ficar aquele discurso saudosista e tal, mas eu acho que cabe a nós também criar também esse encanto para que a nova geração... Não, e assim, nem é questão... tem gente que olha e fala saudosismo, mas hoje até o jovem, ele está começando a ver, entendeu? Sim. Que não é questão de... volta... Por que está voltando para o analógico? Porque hoje as coisas não tem mais magia. Hoje não tem mais construção de nada, entendeu? É você apertar um botão e está tudo pronto. Tudo, Só que as pessoas precisam passar pelo processo. Sim. Outro dia eu vi uma fábrica americana, uma fabricante americana lançou uma câmera de fotografia que você aponta e ela faz um poema baseado no que você coisou. Eu falei, legal, mas eu não quero que ela faça, eu quero sentar e escrever, né? Eu não consigo entender. É porque também, eu acho que aqui, né, a gente vê isso daqui, né? Quando a pessoa vem para cá e a modelo tem o cabelo trabalhado, a maquiagem, vem a figurinista e coloca e tal. Quando ela olha, ela fala assim, cara, que experiência sensacional, você está com 4, 5, vem o fotógrafo, olha para cá, olha para ali, coloca a luz e tal, a menina do vídeo que vem e tal. Ela fala, que experiência maravilhosa você ter talentos, né, enaltecendo você ao máximo. Mas, de certa forma, cara, o fotógrafo ele tem um pouco... Eu falei isso numa live recente aqui. A gente, para baratear, o fotógrafo tirou o maquiador, tirou o cabeleireiro, tirou o figurinista, tirou o editor de sei lá o que e tal. Aí ele faz sozinho e ele acredita que a direção de modelos... não, eu estou ruim na direção de modelo. Eu falei, não, cara, você não tem maquiagem, você não tem produtor, você não tem cabelo. A direção não vai salvar. Eu não sei, eu acho que é uma coisa que veio vindo em cascata, né? Porque as empresas querem cortar custo, diminuir o budget, o fotógrafo não tem como bancar todo mundo. E aí tem uma coisa que eu acho que também cabe a nós mostrar, que a fotografia não é um custo, é um investimento. Sim, com certeza. Você criar uma câmera. E nesse sentido eu vejo muito a Fuji entendendo que, e você é uma prova disso, né? Entendendo que alimentar essa comunidade com fotografia e não vou falar espertamente, que tem um lado negativo aí, mas sabiamente alimentando esses jovens com aquelas... Recipes, né? As receitas, né? Tanto com as receitas e com as câmerazinhas de... com as stacks também. As stacks. Com a stack e a impressão também automática e tal, de pegar o jovem, faz aqui rapidinho, e ele levar dessa... Cara, e essa coisa você vê na internet. A internet tem umas coisas legais, né? Eu vi o cara que ele sai fotografando e com a impressorinha na hora, aí ele imprime e dá de presente. Então, quer dizer, você está fazendo uma conexão humana. Total, essa experiência. Um carinho, e você filma e você joga na internet. Sensacional isso. E a Fuji proporciona isso. Total, né? Então, a empresa entender que
financiar, né, estimular essa conexão faz uma diferença no mercado, é sensacional. Sim. E eu entendo, eu fico muito... Por exemplo, eu lancei agora na Obscura uns 2 artigos atrás. Quem matou um ensaio fotográfico? Muita gente que está começando agora acha que foi a fotografia digital, os celulares e tal, que mataram. Mas eu fiz uma pesquisa muito interessante e você vê, as revistas surgem no início do século passado. Os anunciantes anunciam nas revistas, começa a ficar financeiramente viável. Aí elas começam a bancar fotógrafo, ó, passa 3 meses, Gordon Parks aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o menino Flávio, a bancar fotógrafo, 3, 4, 5 meses, ó, fica aí, não tem problema de custo, faz fotos maneiras e a gente divide e a gente divulga nas revistas. A Life tinha 80 milhões de assinantes nos Estados Unidos e tal. E aí veio a televisão, foi o primeiro golpe. Os anunciantes vão para a televisão, as revistas sentem. Uhum. E aí vem a internet, antes eram os cadernos de classificados, você pagava, né? Tem muita gente que nem vai lembrar disso, mas você pagava para anunciar no jornal, e essa receita dos classificados alimentava a revista com os ensaios. Aí veio as Craigslists da vida, tá lá na Obscura, começou a ficar gratuito de anunciar na internet, mercado, Facebook Mercado e tal. Elas sentiram as receitas. Quando a fotografia digital surgiu, foi o prego do caixão, o ensaio já tinha morrido. E nesse meio tempo, e eu passei por isso, né, eu vi isso lá na Globo, eu tinha uma dificuldade muito grande de sair da Globo, porque eu falei, peraí, como é que eu vou sair daqui? Porque se eu sair da instituição, o fotógrafo da Globo e tal, o fotógrafo desaparece também. Mas foi quando eu comecei a perceber, e graças ao que eu comecei a fazer em 2006, e ao que você está fazendo assim, hoje a Obscura é a minha Rede Globo. Né? A instituição que financia os meus projetos é a Obscura. Né? Então o fotógrafo não precisa mais buscar, eu acho que o fotógrafo se viciou em ter uma empresa gigante e tal, patrocinando... botou todos os ovos em cima de uma e quando ele pode muito bem ele mesmo fazer. Só que você fazia na Globo, qual que era o teu papel? Eu era fotógrafo de estilo, fotógrafo das novelas. Né? Fotógrafo das novelas. Toda a Rede Globo tem um departamento até hoje, que é a Central Globo de Comunicação, era a CGCom antigamente, agora é Comunicação. E a gente tinha vários fotógrafos e a gente acompanhava as gravações. As novelas, fotografando. Tinha um grupo de tudo ia para a página de fofoca, ia para tudo, cara. De página de fofoca a revistas mais elaboradas, né? Ia para tudo. Isso era muito legal, porque me enriqueceu absurdamente. Eu tinha que fazer aqui uma foto de página de fofoca, 2 minutos depois eu estava fotografando para Bravo, um mega retrato, super bem feito. E te deu muito conhecimento de super pessoas, conhecimento, né, e muito mais uma velocidade. E também perder completamente o romantismo, de chegar e falar, meu irmão, tem 2 minutos para fazer, vamos embora fazer. Não tem, não, peraí, o sol chegar na nitidez, no sweet spot, não sei o que, esse papo da internet. Tanto que eu sou muito criticado na internet, porque eu falei, isso não é o mercado profissional. O mercado profissional você não vai fotografar em F8 com o ISO 100 e não sei o que para ter o sweet spot, não sei o que. Vai ser uma pancadaria, você vai ter 2 minutos, vai ter que se virar. Eu cansei de pegar isso aqui, por exemplo, já foi rebatedor, de botar a luz, ali vai, vamos embora e tal. E você fala, tem uns vídeos na internet que o cara fala assim, cara, você está fotografando para a Rede Globo fazendo isso? Eu falei assim, cara, tem 2 minutos para fazer, não tem como ficar, não, peraí e tal, preciso de um Profoto que não sei o que e tal. Tem vídeo falando disso? Tem vídeos vários, tem vários ensaios no YouTube, eu na Jordânia, eu em Paris, eu na Antártica, eu no Japão, não sei se tem, eu na Austrália. Tem um vídeo que eu estou na fotografando a Juliana Paz, a assessora, que era a Busarca, tá segurando um flashzinho, um SB800, numa sombrinha difusora, e tem um casal comendo um lanche aqui do lado do banco. Dá licença rapidinho, só fotografar aqui e tal. E os caras assim, cara, e se acontecer alguma coisa, cara? Se alguém assaltar a Juliana Paz, eu falei, cara, em 17 anos que eu passei lá, nunca aconteceu nada, Deus protegeu. Mas a galera acha que tem um caminhão, que tem uma estrutura e tal, e não é muito isso. E você vê claramente que dentro das redes sociais tem um mercado meio fantasioso e falso. E você vê que o cara que passa desse mercado fantasioso, quando ele se depara com um mercado cruel, competitivo e que vai te a vida real é outra, né, cara? Ele começa a ficar desesperado, né? Então eu vejo muita gente desesperada. Renato, para mim,
eu passei um pouco o cara que vem do casamento... Também passa por esse desespero. Não, e assim, eu comecei na época de filme, né? Película, né? Pô, às vezes eu ia para um casamento com 5 rolos de 36, cara. Sim. O cara, tinha que fazer... eu dou aula para pessoas que fazem 10 mil fotos no casamento. Eu falei, meu irmão, você viu a quantidade de filme que você gastou nessa brincadeira? 10 mil fotos. Nossa! Aí ele entrega 10 mil fotos. Eu falei, se você me entregar 10 mil fotos, eu nem abro o negócio. Eu falei, como se fosse 330... Porra, não tem sentido. 330 filmes, Aí eu falei, coloca R$100 cada filme, você vê o dinheiro. Você já perdeu, já faliu aí nessa brincadeira. Se você gastou R$8.000, se você ganhou R$8.000, você já perdeu só na coisa. Aí ele fala assim, mas é que não tem custo. Eu falei, como não tem custo? Você ficar clicando ali o tempo inteiro. Claro que tem. O custo de ficar sentado depois. Custo de tempo, depois de tempo que você perdeu e tal. E da tua... Por isso que eu falo que essa parada de você mexer, né, com a mão direita ali, o dial da velocidade, a esquerda aqui de você soltar ali a tua cabeça e tal. Eu fiz engenharia, né? Então eu sou meio pancada, os meus pensamentos são meio pancadas da cabeça. Mas quando eu fotografava com a câmera de filme, cara, eu gostava porque eu entrava numa onda. Sim, mas sabe, eu acho meditação, que é isso. É um ritual, né, cara? É um ritual mesmo. Você, calma, ajeita aqui, ajeita ali. Eu lembro a primeira câmera que meu pai me deu. Ele me deu uma Leica M3. M3, sei qual é. Eu tive uma 3F. Daquela do Cartier-Bresson, aquela toda... Cara, a câmera não tinha nada que era eletrônico, era tudo manual. E, é claro, eu era criança, eu ganhei isso criança. Sim. Só que aí eu fiquei puto, né? Falei, pô, pai, mas isso aqui não eu demoro 10 minutos para fazer uma foto. Então, mas esse demorar 10 minutos... Mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo e a galera não consegue entender que esse preparo para você fazer a foto... ele também prepara a cena para a foto acontecer. Sim, porque se você leva 10 minutos para ajustar a câmera, você sabe que você tem que se preparar 10 minutos antes. Então, quando você está preparado, a cena está já ali super focada. E esse prazer, cara, de você levantar a câmera no rosto e tá tudo formatado, que você, antes de clicar, você fala, eu tenho a foto. Tenho a foto, Você fala assim, a foto tá aqui, cara. Não, e você começa também a trabalhar com o tempo, né? Por exemplo, eu ia fazer os casamentos com... A gente fazia no começo com Hasselblad. Sim. E depois passamos para DSLR. Para DSLR não, para SLR. Que aí a gente foi para F90, F4, F90, F4 é tesão. F100, F5. Todas, tesão de Eu tenho uma F100 até hoje. Eu também. A F4... Puta, a F4 é linda. A Pinifaria. É sexy. Você olha para cá e fala, cara, que câmera é essa? Isso eu acho que a Nikon perdeu. Também, total. A Nikon tinha um charme no equipamento, muito mais que a Canon. Eu acho que a Canon nunca teve um... Teve na época um instrumento. No rangefinder tinha alguma coisa, mas depois virou um... Era um instrumento e tal. Eu nunca curti muito assim, nada, não é crítica. Depois eu mudei para Canon no digital porque a Nikon entrou muito mal, né? Com a D100. Total, um horror. Aí eu falei, cara, isso aqui não tem condição. E aí eu descobri a 10D. E aí trocamos tudo. A D100, verdade, a gente começou com a D1. A gente fez o primeiro Big Brother, o Big Brother 1, do Bambam e tal, não sei o quê, com a D1. E no muro eram assim, você chegava em 800, e a gente fotografava em 3.200, 6.400, dentro de uma casa, né? Cara, vinha tudo... eu fiz o que é o ISO, lá na Obscura tem o que é ISO, acessibilidade e tal, E eu ilustrei essa matéria com as fotos do Big Brother. Porque muita gente também, eu vejo muito, não, eu não subo além de 400 porque dá ruído e tal. Eu falo assim, meu irmão, pelo amor de Deus, 400 com uma mirrorless atual agora, o ISO morreu, sobe, vamos embora. Aí eu mostro só, isso aqui foi capa de revista, o Bambam saindo lá do negócio e tal. E você não tem definição nenhuma, é quase uma aquarela, que estava em ISO 3.200, sei lá, e você vê a cabeça de coisa assim, e todo mundo deu. Sabe? Então, quando a imagem é relevante, não importa o que está ali, o ruído é alto, não tem como, vai sair. Mas assim, foi uma... eu acredito que, tipo, eu passei para Canon e eu, com o tempo, cara, fui perdendo... É engraçado isso, eu fui perdendo o prazer. De pegar na câmera e fotografar. Entendeu? Eu tinha muito prazer na época do analógico. Revelava preto e branco, ampliava, fazia as máscaras.
pô, era um barato. Adorava fotografar com o Ilford, Sim. Agfa, Sim. os 3X. Eu nem sabia que era isso. Os filmes preto e branco, né? E meu pai curtia. Esse aqui eu gosto. E você revelava isso. também? Revelava e revelava o papel, tudo. Teu pai revelava na... Teu pai revelava na... Revelava. A gente tinha um Lights e um Chromega. E, pô, era muito legal. Aí, quando veio o digital, eu fui perdendo, cara. Sim. Fui automatizando. Quando chegou 2010, eu, além de já ter perdido o tesão, eu também estava cansado. Costas cansadas. Fisicamente cansado. Muito pesado o equipamento, né? E eu já estava pensando em, cara, sei lá, vou voltar para o direito, que eu formei em direito. Só que aí eu falei, vou pesquisar. Aí que eu achei a Fuji. Maneiro. Que aí eu olhei... 2010, então. 2012. 2012. Eu vi o Zach... foi quando eu comecei o Zach Arias, que sei quem é. Era embaixador. embaixador. E foi por causa dele. Eu até falei para ele no Japão. Encontrei ele no Japão. Legal. E ele é gente boa, né? Pessoalmente, é mais fechado, assim. Ok. Mas não é chato, né? Não, é mais fechado. Reservado. Assim. Eu achei que ele era um cara mais aberto. Mas não sei porque se também... nos vídeos aparece, ele fala todo. Mas era... Assim, achei ele meio... Mas gente boa, tudo bem. Mas assim, quando eu vi o cara falando sobre a magia que ele sentiu, que ele ficou emocionado, eu falei, cara, é isso aí. Aí, eu senti a mesma coisa. Quando eu peguei, eu falei, pô, fora que esteticamente, visualmente, né, é um barato de você olhar. Tudo tem que ser bonito, né, cara? Só a embalagem de perfume não ia ter beleza. Exato. Né? Quando eu peguei ali na Fuji, eu olhei e falei assim, pô, essa câmerazinha aqui é diferente. E me tranquilizou também, porque eu comecei a ver Canon, Nikon e tal, entrando com essas câmeras que eu reconheço que parecem... Eu uso uma Z52 da Nikon, tá? E eu fui com a essência da Fuji na cabeça. Falei, quero uma câmera pequena, rápida, ágil, lentes pequenas, de extrema qualidade e tal. Eu quase pensei em comprar uma Fuji, mas... Eu falei, pô, tá pau a pau, eu já tenho lente e tal. Eu falei, a dominância da marca lá venceu. Mas eu cheguei a pensar, e ainda penso em ter uma Fuji. E, cara, a estratégia da Fuji, para mim, ela é matadora, porque ela limita o mercado com os APS-Cs maravilhosos. Né? Então, quem está entrando já encontra o APS-C e ela trava o mercado com o teto para os médios formatos que são absurdas. Que ela pula lá para cima, né? Absurdas. E, cara, né? eu tava vendo a DJI comprou a Hasselblad. Né? Pô, é uma câmera que tem mais specs que a GFX. Sim. Cara, mas eu já vi imagens e é diferente. Sim, mas a Fuji coloca o... Mas você pega um autofocus da Fuji, é diferente da Hasselblad. E você... Pô, a Hasselblad perdeu a essência, cara. Sim. Você vê, tirando aquela... Tem uma aquela que... 907. Porra, aquela é top. Aquela é massa. Mas essa outra... Corta aí. Não tem problema. Aquela é legal. Só que ela não tem estabilizador. Então, aquilo ali, cara, aquilo outro estilo nichado ao cara, extremo. você tem as lentes... Sim. É uma Ferrarizinha, talvez um Bentley. Aquilo é muito legal. Mas assim, a câmera de pauleira mesmo, que é a outra grandona, né? Que é, como chama? Eu não sei, X2 da Hasselblad. É X2D2. Cara, é spec. Sim. Só que, por exemplo, você liga ela, demora uma eternidade para você poder fotografar. Mas eu acho que essas mais novas agora mudaram isso. Realmente era uma questão... Era uma reclamação de quem demorava, né? Mas também, namoro, eu até entendo, cara, porque se você pegasse uma média formato de filme, ela era pesada, ela era mais lenta, ela não tinha autofoco. Mas eu creio que tem similaridades nos sensores. Sim. Acho que o fabricante é o mesmo. Só que a grande diferença que eu vejo das duas é a construção da Fuji é diferenciada, a ergonomia. Total. E a Fuji coloca os recipe dela lá, entendeu? Eu acho que é incomparável. Isso aí é muito legal, cara. É exatamente como você pegar um Lamborghini e um Rolls Royce. Você fala, cara, são completamente diferentes. E a Fuji, ela tem uma coisa que a Hasselblad não tem, que tá certo que não é tanta coisa assim mais, mas tem a GFX, que é lente fixa. Essa câmera a RF. Então, eu ia trazer. Pô, ia ficar aqui. Aliás, Fuji, se quiser deixar aqui pra gente fazer um review, tá muito bem.
Aquela câmera, para mim, é a câmera perfeita. Ela é demais. Que é pequena, extrema qualidade e tal, tem uma lentezinha Ela fixa. é uma câmera que foi, cara, ela foi feita para street mesmo. Agora, eu conheço um fotógrafo que inclusive já saiu no Fotógrafo da Semana, no Fugex Lovers, Juan, acho que é Juan. Ele tem uma? Ele mora em Nova York, mas ele é mexicano. Ok. E ele comprou, ele usava a X106 e agora ele está usando a RF. E, cara, ele está fazendo trabalhos lindos de retrato, em estúdio. Essa RF, para mim, é uma estúdio, câmera... cara. Quando ela lançou, eu falei, ai. Tem que ter luz, né? Sim. É uma câmera que tem que ter luz. Mas se você tiver luz, cara... E assim, eu vejo assim mas também... você pode usar flash? Total. Eu já uso, né? Já é a minha praia. Pode usar flash. Agora, a qualidade é incomparável. Né? E a possibilidade de crop, você faz... Se esticar. Você pode fazer o que você quiser com a foto. Isso é Esse aí, de certa forma, eu acho que é o caminho que os celulares já tomam isso, né? Sensores gigantescos, 200 megapixels. Você vê na própria, antigamente, nas médio formato, quando você fotografava médio formato, você tinha a possibilidade no ampliador, de cropar você cropar, você fazia o que você queria. Ela te dava isso, né? Então, eu não vejo... Tem gente que... Porque tem a galera nova fica criticando, né, cara? Eu vi uma galera falando da RF, que você tem a possibilidade de fazer os formatos que você quer já ali. Selecionar o formato. É que às vezes o cara vai criticar a câmera, ele nem... Na médio formato, isso? Médio formato. Legal. Você não... A pessoa que não fotografa Fuji, ela não consegue entender. Mas, por exemplo, tem fotógrafos que fotografam em JPEG direto. Sim. Com um recipe próprio. Sim. Cara, aquilo é perfeito. Você já escolhe o teu formato, entendeu? Provavelmente eu seria um desses aí. Então, assim, aí a pessoa fala, mas você corta ali em JPEG, mas aí no RAW você pode fazer o que você quiser. Mas às vezes a pessoa fotografa em JPEG. Você cria uma panorâmica, entendeu? Eu perdi completamente Eu fiz uma viagem em 2001, né? Não sei se você acompanhou, mas eu fiz uma viagem, a gente rodou 15 mil quilômetros pelo Brasil com os celulares. A Motorola patrocinou, a gente cruzou a Amazônia. Eu fui lá na tribo dos Axanincas, onde o Sebastião Salgado fotografou os indígenas Axanincas, que ele fez o livro Amazônia. Ele saiu, eu cheguei. O chefe da tribo falou, pô, Renato, ele estava aí e tal. Foi até uma história legal, depois eu te conto. A gente cruzou a Amazônia inteira, só com os celulares, e foi 2 vezes para o meio do Oceano Atlântico, em 2 ilhas que a Marinha mantém, um arquipélago e uma ilha que a Marinha mantém de soberania, pesquisa e tal. Então, Namur, eu perdi completamente, apesar dos celulares terem RAW, era muito difícil eu estar fotografando em RAW. E a agilidade que os celulares davam com o JPEG e a minha compreensão de iluminação, então na hora, vamos fotografar aqui assim e tal, e o celular já é uma mirrorless, né? Você vê a imagem sendo feita. Então, cara, eu perdi completamente o encanto com o RAW e com essa coisa, mas você trata depois. Imagina você na Amazônia ou no meio do Oceano Atlântico, numa ilha encravada no meio do oceano, você chegar e falar, não, agora eu vou para o barco para ficar tratando imagem. Eu falo, pelo amor de Deus, a foto ali já sai pronta. Então hoje, cara, eu perdi completamente, e aí eu falo aqui para o pessoal, pessoal, nada contra, quer fotografar em RAW, mete bronca, mas você está num estúdio controlado ou num ambiente controlado. A máquina é fantástica. O JPEG não é mais o JPEG de 2002. Sim. Tem o RIF agora, é RIF. Já não é mais essa coisa. Os programas estão super ativos. Eu vou ficar perdendo tempo em casa para... Eu falo isso, a galera me execra nas redes. Eu falo, hoje você pegar um cartão de memória, plugar num laptop, abrir um Photoshop e ficar tratando 200 horas, para mim é tão arcaico quanto pegar um Ilford e levar no laboratório. Cara, e você vê, às vezes as pessoas ficam criticando mesmo. Mas o RAW é um avanço. Cara, antigamente você fotografava com cromo. Exato. Como é que você ia... É a mesma coisa. O que é o fotografar com cromo, com slide? O filme era positivo. Sim. E você tinha que ser exato. E não tinha latitude nenhuma. Você não tinha latitude, era 0 latitude. Então você tinha que acertar. Só tinha uma chance, entendeu? E o McCurry, né? Steve McCurry, ele fazia com Kodachrome, né? Sim. Que era um positivo especial da Kodak. Meu pai teve. Meu pai fotografou. Revelava no Panamá.
Ah, é? É. Porque era o único laboratório Era que Panamá, tinha em Los Angeles, Nova York, Miami. Eu acho que tinha um na Europa. Laboratórios, Acho que tinha um na Europa ou A no Japão. Kodak lançou há um tempo atrás a última edição. Assim, foi. Ele bateu o último filme, o último rolo. O Steve McCurry. E meu pai teve, usou, revelou no Panamá. Mas então, isso aí era o máximo de qualidade que você tinha. Só que você escolhia o filme que você queria pelas características daquele filme. O preset quem fazia era o filme. Né? O Kodak era mais vibrante. Que é o que você vai e coloca hoje no simulador, né? Mas isso tem a sua magia também, é diferente. Sim. Isso só a Fuji tem. De você ter o Astra, a Velvia. E o grande lance é que você personaliza totalmente, né, cara? Não é só o simulador, né? E a história do simulador é muito legal. Eu quando fui ao Japão, eu fiz questão de conhecer o pessoal de engenharia. Legal. Mas são fotógrafos? Não, engenheiros. Porque... E olha que legal. Alguns são de hobby, são hobbyistas, né? Mas assim, o pessoal que é o pessoal que faz a simulação, eles têm uma assessoria, uma assessoria não, uma coordenação, tipo uma curadoria. Tipo uma curadoria. De fotógrafos? Não, de um químico. Legal. Que é o cara que desenvolveu os filmes da Fuji. Acho que ele desenvolveu o Sensia, ele desenvolveu o Velvia. É o cara que desenvolveu. A Fuji negar esse. Não, eles trouxeram o cara. O cara está há 50 anos na Fuji. Deve ser um japonesinho ali. É um senhorzinho. E ele, por exemplo, lá no Museu da Fuji, lá na sede, tem uma galeria. Ele tem uma galeria só dele, de fotógrafo, que ele fotografava as cerejeiras. É uma galeria de cerejeiras. É dele a galeria. Que maneiro. E ele fez com os filmes que ele desenvolveu. Que maneiro. Então, assim, a Fuji chamou esse cara, aí o pessoal da engenharia faz o simulador, mostra em microscópio para ele. Ele por exemplo, o Acros, ele analisou em microscópio. Barato. Porque o Acros ele não tem o preto e branco 100%. O filme, entendeu? Ele tem uma característica que não é um preto e branco, não é um branco total, não é preto e branco, mas ele não tem ele tem uma nuance ali, umas partículas, alguma coisa assim, no branco, é um filme diferente. E ele foi colocar a mesma coisa no preto e branco no simulador, entendeu? Então, cara, é muito legal. Isso eu acho fantástico. É um mundo, né? Não, isso eu acho fantástico, porque hoje uma das coisas que me incomodam muito na fotografia com as mirrorless e tal, é porque virou uma competição de specs. Quem faz mais rápido, quem faz não sei o que e tal. E a fotografia passa. E você vê até a discussão também na internet, é só spec. E, cara, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, eu falo também sobre especificação, mas é o que o mercado manda e tal. Cara, e eu vou falar uma coisa que é muito louca para o fotógrafo, que nada disso importa, porque o que importa é a imagem final. Exato. Então a galera fica preocupada com o spec, esse spec, isso aqui. Cara, o que importa é o que você está passando na tua mensagem. O Rafa tem uma frase, ele lançou agora, o Rafael Lopes, lá de Nova York, ele também está lá na Câmera Clara, para quem quiser dar uma olhada. É um cara, ele é usuário de Fuji, até um cara bom para você conversar. Boa. Vale muito a pena. Ele está em Nova York, desenvolve um trabalho de fotografia de rua, ele revela os filmes em casa, busca sempre uns que tem ralation, tem todo um questionamento. E ele também é um cara muito crítico em relação a isso. E ele falou uma frase que eu acho lapidar, assim, que ele falou: fotógrafos falam de fotografia, amadores falam de equipamento, né? Então acho que tem um peso. E eu entendo também, porque realmente é um fetiche absurdo, fetiche da ferramenta. De você pegar uma câmera. A câmera é bonita. Você olha para lá e fala assim, cara, é bonita para você pegar, fotografar e tal. Mas ela é mais do que aquilo dali, entendeu? Ela faz parte da... Não, e quando você também... É esse caso, tipo, você tem que deixar de preocupar com os specs e preocupar mais o que você vai... Com a imagem que você vai fotografar. O que você vai deixar, né? No teu trabalho final, né? Mas eu também entendo que essa geração, a gente estava falando isso mais cedo, essa geração que ela é mais desligada ou ela não é tão ousada assim e tal, mais cheia de dúvida, eu acho que vai ser difícil você ser um bom fotógrafo, você mergulhar de cabeça, porque a fotografia, cara, ela enfia umas faquinhas aí dentro de você, ela te obriga a pensar, te obriga a se reformular toda.
ser um fotógrafo significa que você vai, conforme o tempo vai passando, você vai se reformulando inúmeras vezes, porque a fotografia é um espelho. Então, por isso que eu vejo muito também, esse papo ele é meio escapista, de ficar só falando de equipamento e tal, porque você se satisfaz, porque tá mal ou bem, está tocando ali na fotografia, mas você não está fotografando, sim, sacou? Então, assim, falta esse ato de você pegar a câmera, seja o fato de ter popularizado tanto a produção de imagens com celular, eu acho que no final das contas isso vai depurar melhor o fotógrafo verdadeiro, cara. Tomara. Porque eu acho que popularizou tanto, todo mundo é fotógrafo, todo mundo fotografa hoje. Mas só fazer que, cara, uma imagem boa exatamente. é difícil para Não, você. as pessoas fotografam, mas também deixam de viver. As pessoas estão deixando de viver para fotografar, fica o tempo inteiro, só que elas não olham para essas fotos. Sim, fica tudo intocado. Cara, é uma coisa louca, porque ela tem a impressão que ela fez a foto e tá ok. E tá ok, mas não tá, não porque imprime, ela não vê, imprime, ela vai perder, entendeu? Isso foi até uma coisa que a mostra da minha mãe me fez pensar, porque quando ela faleceu eu fui buscar as coisas dela em casa e eu vi 750 milhões de álbuns que me fizeram chorar um mês. Eu olhava e falei assim, cara, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu escrevi um artigo, você viu? Eu não tenho isso. Não sei isso. se você viu. Não, foi coincidência. Porra, eu escrevi um artigo. Eu li o artigo da tua mãe, mas eu não eu escrevi um parte. antes. Que eu fotografo, mas eu não tenho as minhas memórias. Eu não tenho isso. E as fotos estão até hoje. 4 anos depois dela falecer, ela está lá rindo, brincando. Pô, eu tinha um celular que eu fiz 2 celulares, né, anteriores, que eu fiz as fotos com a minha mãe e foi roubado. Eu não tinha nuvem. Mesma coisa. Eu não tinha nuvem e eu perdi, cara. É a mesma coisa. Eu estava, em novembro do ano passado, eu fui assaltado, me levaram o celular e eu falei, pô, não era nem o celular, sabe? Que você fala assim, eu comprei. Eram as memórias. Mas tem áudio do WhatsApp, eu não tinha backup. Áudio, cara. E eu falei, pô, e às vezes eu curtia assim, meu filho, vai não sei o quê. E tal, eu também, eu fico ouvindo da minha mãe. E tal. Aí eu falei, pô, esse cara levou. Aí como é que eu falei? Eu vou pedir para um bandido com a arma na minha cara, eu falei assim, cara, o áudio da minha mãe tá aí, o cara vai rir na minha, vai me dar um tiro. Vai dar um tiro, Aí eu falei, puta, perdi algumas fotos que estavam ali, mas eu não tenho esse hábito de você pegar e contar uma história, coisa que o teu pai fazia, você fazia no casamento com o filme, que é ter um álbum que, sei lá, tem 30 páginas, você poder encher com ela literalmente, ela pegou algumas imagens, jogou fora e falou, não cabem aqui, né? Quais são as imagens que eu vou selecionar para contar essa historiazinha? Então, sem querer, ela tá. E eu lembro que eu, moleque, e ela, a gente sentava, não, vamos botar essa daqui, vamos botar essa, vamos botar aquela, vamos botar. Eu senti muito quando eu vi os álbuns. Mas assim, é realidade. Eu de 2003 até hoje. Tá tudo na nuvem. Não, nem tem mais, porque outra foi no CD, foi não sei aonde. Eu perdi, cara. Eu tenho de 2012 para cá que tá em HD, mas antes eu tinha guardado em CD, em DVD, já foi, cara. Perdi tudo. Tá tudo na nuvem. Cara, isso é muito triste. Até porque ninguém vai chegar e falar, deixa eu pegar. Eu falecendo amanhã, minha filha não vai, deixa eu entrar no HD do meu pai para pegar. Não, já foi. Entendeu? A gente tem que pensar muito sobre isso, que é o nosso papel como fotógrafo e como guardador o quanto de a memória. gente é transitório, né? Sim. A nossa vida, né? Sim. Não, e guardador de uma memória, né? Tem que imprimir, né? Exatamente. Pô, maravilha. Adorei, espero que vocês tenham curtido aí, né? Deu uma hora, eu tô e precisando, cara, o Caso A tá aí aberto para Fuji. Primeiro, né? A gente vai fazer outros. Vai fazer eventos aí, vai fazer. Já sigam a Obscura, vai aparecer aqui no link. Já sigam o Fuji também, vai ser um prazer ajudar vocês aí. Um abraço, meu amigo. Abraço, Tamo junto. Cara. Eu que te agradeço. Obrigado.